Quantas mães, depois que dão à luz, que você conhece, que se sentem tristes após o parto e o nascimento? Isso é muito mais comum do que você imagina. Isso se chama Blue puerperal ou Baby Blue. A questão principal é que isso não é muito divulgado. E a gente acha que quando um bebê vai nascer, já nasce um amor, já nasce um sentimento, uma felicidade dentro de nós. Mas isso não é comum. É muito mais comum que essa mãe, agora no caso, ela se sinta triste e abandonada. Isso se agrava, esse sentimento, quando a gente recebe comparações. É muito difícil para uma mulher ela viver isso, essa solidão e essa tristeza, e ela tem que fingir que tá tudo bem. O vídeo é um alerta do que vai acontecer com você nas suas 2 até 3 semanas depois do parto. Gente, aquela história e aquela frase que nasce um bebê e nasce uma mãe, isso não existe. Isso é propaganda de margarina. O amor é algo construído com o tempo. Claro que isso não é uma regra. Mas na grande maioria das mulheres existe sim uma queda desse amor, desse sentimento que durante a gestação a gente vai criando, mas no puerpério as coisas são bem mais difíceis. Então como assim, Tiffany? Você tá querendo dizer que eu não vou amar o meu bebê quando ele nascer? Eu não estou afirmando. Isso é só um alerta para você. Isso pode acontecer. Justamente não é porque o bebê nasceu que você vai amá-lo 100% na hora que você já receber. Vou contar para vocês uma história minha. Quando meu filho nasceu, eu demorei muito tempo, cerca de quase 1 ano, para conseguir chamar ele de filho. O Vidal, ele nasceu e esse amor foi sendo construído com o tempo. Eu chamava ele de Vidal, 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 Vidal. E eu só consegui chamar ele de meu filho na festa de 1 ano dele. Algo que foi construído. E quando eu contei essa história para algumas gestantes minhas, algumas mães no puerpério, muitas se identificaram. E por isso que eu achei importante gravar esse vídeo para você que está aí em casa nessa situação. Não se sinta sozinha, não se sinta abandonada. A grande maioria das mulheres passa por essa situação. É muito difícil a gente falar isso, a gente não tem um lugar de apoio, aonde a gente possa dizer que simplesmente a gente ainda não tem sentimento por esse bebê. É muito comum você se sentir irritada, triste. Não se sinta com vergonha, não se sinta um bicho fora d'água, porque isso é super comum. Quanto tempo isso dura? De 2 a 3 semanas após o parto. E se isso persistir, se esse sentimento continuar dentro de você, é muito importante que os familiares fiquem de olho e que você também perceba essa permanência dessa tristeza, dessa solidão, e aí você busque ajuda, porque começa a ser caracterizado depois de 2 a 3 semanas como depressão pós-parto. E nesse momento sim, você precisa ser medicada, porque vai começar a ter uma dificuldade sua de vínculo com o bebê, vai ter uma rejeição, vai ter um distanciamento. Aí a gente começa a precisar intervir. E quais seriam então os fatores que fazem uma mulher sentir esse baby blue? O primeiro, gente, é a queda absurda dos hormônios. Essa queda de hormônios vai fazer com que você tenha uma tristeza. E isso é muito ruim, porque as pessoas chegam na tua casa e falam: ai, que bebê lindo, ai, e você simplesmente não sente isso. Novamente, calma, tudo vai passar. O segundo motivo é a aceitação do próprio corpo, porque 2 semanas após o parto, a gente está ainda flácida, nós temos uma dificuldade de aceitar a própria barriga, porque antigamente a sua barriga era linda, maravilhosa, era o centro das atenções. Agora, ela é uma barriga que não é nem magra, como você tinha antes, e nem aquela barriga linda de quando você estava grávida. Então, é uma barriga flácida. E isso começa a diminuir a nossa autoestima. Outra coisa muito importante também é a dificuldade na amamentação. Muitas mulheres se preparam para o parto, buscam informação, mas não se preparam para a amamentação. E elas criam uma expectativa de que algo será super fácil, de que o bebê vai pegar super bem, que você vai amamentar tranquilamente, e muitas vezes, e na grande maioria das vezes, isso não acontece. A amamentação é muito difícil, é algo que vai ser com o tempo também estabelecendo um vínculo entre você e o bebê. O quarto motivo, e para mim um dos mais importantes, é a privação do sono. Gente, vocês não têm noção o que é a privação do sono quando você vira mãe. Pensa você com uma baixa de hormônios, se sentindo feia,
com dificuldade de amamentação, simplesmente você dormir pingado, ter uma noite de qualidade de sono. Isso vai começando a deixar a gente meio louca. Outras pessoas continuam no mesmo ritmo de vida e você não tá no mesmo ritmo de vida, então isso é muito delicado. O sono, ele é como se a gente fosse uma lixeira mental. O que você tem durante o teu dia, quando você deita e dorme, aquilo vai ser processado e as informações que você precisa guardar são armazenadas em caixinhas e o que é lixo vai para a lixeira. Por isso que a gente precisa dormir, para que o cérebro ele consiga fazer essa limpeza das informações. Agora pensa para uma mãe que simplesmente não tem esse sono com qualidade. Somando todas essas informações, é quase que inevitável que você vai estar irritada, que você vai estar com oscilação de humor, que você não vai querer ver pessoas, e aí você recebe um monte de visita em casa, o seu marido não colabora. Então pensa a bola de neve que isso vai gerando. A última coisa que afeta muito o baby bloom é a responsabilidade, porque a partir do momento que nasce um bebê, você começa a compreender que a tua vida muda 100%. Tenho certeza absoluta que você já conversou com alguma mãe que fala: gente, eu não consigo ir nem no banheiro mais sozinha, eu não consigo mais tomar um banho. Por quê? Porque precisa estar sempre perto do bebê. As 2, 3 primeiras semanas, o vínculo é somente com a mãe. É muito difícil do pai poder realmente, mesmo ele sendo maravilhoso, sendo um super parceiro, é muito difícil dele conseguir dar o que o bebê precisa. O bebê só quer a mãe. Não tô falando pra você em casa sair Correndo desesperada, falando: meu Deus, o que eu fiz da minha vida, e agora? Não. Como eu falei, esse vídeo é só um alerta. E principalmente um vídeo de alerta para os familiares. Pega esse vídeo e mostra para o seu marido, mostra para sua mãe, mostra para suas colegas, porque a rede de apoio é fundamental para a puérpera. Os familiares, o que vocês podem fazer para ajudar? Primeiro, ajuda na rotina com o bebê, ajuda na rotina da casa, para que essa mãe pelo menos possa tomar um banho longo, para que ela possa tirar um momento para ela, quem sabe ir fazer a unha, e assistir os vídeos da Tiffany. Um momentozinho específico para ela já é extremamente importante. E a palavra principal para os familiares: paciência com essa mulher, entendam que o que ela está passando é fisiológico. A dica principal que eu dou para vocês que estão passando por essa fase: dê um tempo para você, respeite o seu tempo. Isso é uma coisa que você e a tua família tem que entender. E tudo é uma fase, como um videogame. Você vai passando de fase e você vai evoluindo. Você vai entendendo seu bebê vai te entendendo e você vai criando rotinas e as coisas vão ficando mais fáceis. Então fica tranquila que o que você está passando não vai piorar. Eu falo para vocês porque eu e meu marido, a gente não teve uma licença maternidade, uma licença paternidade do nosso primeiro filho. 5 dias a gente já estava trabalhando novamente, né? Como somos autônomos, a gente precisava trabalhar. Eu não preservei esse tempo para mim. Eu não tirei esse tempo para eu entender o meu bebê, para eu me entender, abraçar o mundo, e graças a Deus eu tenho um marido maravilhoso que conseguiu me ajudar em todas essas questões, porque com certeza se eu não tivesse ele eu teria, enlouquecido. Mas foi muito pesado, tanto para mim quanto para ele. Você pode dar tempo, dê esse tempo para você. Deixa que tudo lá fora se exploda, porque tudo vai evoluir. Então a sua carreira vai ter o seu tempo, o seu corpo vai voltar ao normal, você vai ter tempo para voltar para a academia, tudo tem o seu tempo. E eu tenho certeza absoluta que depois que tudo começar a se acalmar, você vai pegar o controle da sua vida e você simplesmente vai dar o play novamente. Então dá uma pausa, se respeite. Essa é a principal dica que eu dou para você. Se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que já passou por essa situação, coloca aí embaixo seus comentários, escreve para mim dizendo como você se sentiu nessa fase, para que outras gestantes e mulheres que vão ganhar bebê agora se preparem para essa fase que a gente sabe que é bem difícil.